Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e nessa aula falaremos sobre o Teorema de Thevenin, uma das técnicas aplicadas para a simplificação de análise de circuitos. Muitas vezes estamos interessados em um circuito cuja uma parte seja fixa e a outra parte eu tenha uma carga variável, como por exemplo uma tomada residencial, na qual eu posso conectar diversos elétrons eletrônicos. Então, o teorema de Thevenin, ou melhor, Thevenin, ele me diz que eu posso substituir a parte do circuito linear por um circuito equivalente mais simples, como por exemplo, uma fonte de tensão em série com um resistor. Então, a parte fixa, formada por um circuito linear, ele pode ser substituído apenas por uma fonte de tensão em série com um resistor e acoplada à carga de interesse, na qual queremos, né, o interesse de análise das grandezas elétricas, tá? Então, Thevenin me diz que eu posso pegar o circuito original e substituí-lo por um circuito equivalente mais simples. Ou melhor, vamos entender como é formado o conceito de Thevenin. Ele diz que um circuito linear com dois terminais pode ser substituído por um circuito equivalente constituído com uma fonte de tensão, o V de TH, em série com a resistência, chamada de resistência de Thevenin, ou R de TH, tá? E aí eu acoplo nas pontas desse meu terminal a minha carga de análise, a carga que eu quero analisar, tá? Mas, Marley, quem é o V de TH? Quem é a resistência de Thevenin? Bom, o V de TH é a tensão de circuito aberto nos terminais do circuito considerado, ou do circuito na qual eu desejo analisar. Então, aqui na figura 1, eu tenho um circuito linear e uma carga variável, tá? Eu retiro essa carga variável, ou seja, eu abro o meu circuito, a tensão ali, a tensão do circuito aberto é a minha tensão de Thevenin, ou a tensão da fonte de tensão, que vai estar em série com o resistor de Thevenin. Então, a tensão do circuito é aberto é a tensão de Thevenin. Já o R de TH é a resistência equivalente vista pelos terminais do circuito considerado com todas as fontes independentes nulas. Em outras palavras, é a resistência equivalente vista daqui, de onde estava a minha carga, de onde eu abri o meu circuito, tá? Então, o teorema de Thevenin me diz que a partir de um circuito linear com dois terminais, eu abro a minha carga e vou obter a tensão e a resistência vista dali. A partir desses valores, eu vou construir vou formar um circuito equivalente, chamado de circuito equivalente de Thevenin. Este é formado por uma fonte de tensão em série com um resistor, e aí eu devolvo a carga inicialmente retirada. Então, um circuito complexo pode ser substituído por um circuito equivalente simples para análise, tá? Marley, já entendi. Mas como eu vou determinar o valor da tensão de Thevenin e da resistência de Thevenin? Bom, para isso, eu vou caracterizar os circuitos em dois tipos. O primeiro caso, na qual eu tenho apenas a presença de fontes independentes, ou seja, circuitos sem fontes dependentes. E o segundo caso, na qual eu tenho um circuito com fontes dependentes, tá? Nesse vídeo, eu vou detalhar para vocês como fazemos análise apenas com fontes independentes. No próximo vídeo, eu trago o detalhamento quando a gente tem fontes dependentes, tá certo? Então, vamos lá. Eu falei para vocês que eu preciso encontrar o V de TH e o R de TH. A tensão de Thevenin é a tensão vista quando eu retiro a minha carga. A carga que eu estou interessada em saber as características elétricas. Então, eu abro o circuito e a tensão ali é a minha própria tensão de Thevenin. Já a resistência de Thevenin
Para calcular ela, eu desativo todas as fontes independentes, então calculo a resistência equivalente por meio da associação de resistores. Vale lembrar que para desativar as fontes de tensão, eu curto-circuito as fontes. E para desativar as fontes de corrente, eu abro o circuito. Então, eu vou ter, seguindo esses passos, eu vou conseguir determinar a tensão de Thevenin, a resistência de Thevenin, que em série com a carga de interesse, eu tenho um circuito equivalente, o circuito equivalente de Thevenin, que simplifica a análise do meu circuito, tá? Vamos ver isso por meio de um exemplo numérico. Então, eu tenho aqui o exemplo 1 que diz: determine o circuito equivalente de Thevenin à esquerda dos terminais AB. Tenho aqui o terminal A, tenho aqui o terminal B. Ele quer um circuito equivalente de Thevenin à esquerda desses terminais. Então, inicialmente, eu vou retirar essa carga RL aqui variável. Eu vou abrir o circuito nesses terminais. A tensão vista a partir daqui é chamada a tensão de Thevenin, que juntamente com a resistência de Thevenin, eu vou formar o circuito equivalente de Thevenin, tá? Marli, como eu encontro essa tensão V de TH? Isso é com você. Você pode utilizar análise dos nós, análise das malhas, transformada de fonte, princípio da superposição. Qual técnica de análise de circuito você se sentir mais à vontade? Eu vou analisar por meio do análise dos nós. Vou chamar esse nó B aqui como meu nó de referência. Se ele vai ser meu nó de referência, aqui vai ser 32 volts, tá? Aqui, daqui para cá, eu disse que é o V de TH, circuito em aberto, não tenho corrente no primeiro resistor. Então, eu posso dizer que a tensão de Thevenin é a tensão desse nó aqui, tá bom? Então, vamos lá. A análise da lei de... vou considerar, inicialmente, uma corrente nesse sentido, que eu vou chamar de IA. E a corrente aqui do resistor de 12, eu vou colocar nesse sentido aqui e vou chamar de B. Agora sim, lei de Kirchhoff das correntes para o nó do V de TH, eu tenho que IA chega mais 2 A é igual a 1 IB. Quem é IA? 32 menos V de TH dividido por 4 mais 2. Quem é IB? V de TH dividido por 12, tá? Tirando o mínimo, você encontra aqui o V de TH. Tirando o mínimo e fazendo as simplificações matemáticas, você encontra que o V de TH vai ser 30 volts. Bom, para encontrar o circuito equivalente de Thevenin, eu preciso agora encontrar o R de TH. O R de TH, vimos que ele é obtido a partir do desligamento das fontes independentes. Nesse caso, eu vou desligar a fonte de tensão, curto-circuitando a fonte, e vou desligar a fonte de corrente, abrindo a fonte de 2 A. E vai resultar no circuito apresentado na figura 8, onde eu curto-circuitei a minha fonte de tensão, abri a minha fonte de corrente e quero a resistência vista dos terminais A e B, de onde eu tirei a carga variável. Bom, vista daqui, eu posso dizer que o R de TH vai ser 4 paralelo com 12 somado com 1. Por que Marlene 1 voltou? Porque eu volto ao circuito original, sem a presença da carga variável. E para análise de circuito, da resistência, associação de resistência, 1 retorna ao circuito. Volta ao circuito para ser associado com as demais resistências, tá bom? Então, R de TH vai ser 4 vezes 12 dividido por 4 mais 12 mais 1. R de TH isso aqui vai dar 3 com 1, 4 ohms.
Então, circuito equivalente de Thevenin, eu tenho uma fonte de tensão que nós encontramos, que eu vejo TH 30 volts, em série com um resistor, o R de TH, de 4 ohms. Se fosse interesse, porque ele pediu o circuito equivalente à esquerda dos terminais AB, mas se fosse interesse nosso a especificar alguma característica da carga inicial RL, era só acoplar a carga aqui em série com R de TH e então analisar apenas esse circuito mais simples quando comparado com o circuito original de 1, 2, 3 malhas, tá? Então, o teorema de Thevenin, ele vem com esse objetivo. Ele vem com a ideia de simplificar a análise do circuito, tá bom? Pra gente ratificar os conceitos abordados, vamos ao exemplo 2, onde ele diz que determine I, esta corrente aqui, a partir do circuito equivalente de Thevenin no circuito da figura 9. Bom, Thevenin me diz que eu devo abrir o circuito nos terminais desejados, né? Então, recapitulando, abre o circuito nos terminais desejados para calcular o VGTH e, em seguida, desativo as fontes para calcular a resistência equivalente. Então, vamos lá. Vou abrir o circuito do terminal desejado. Observe que I é a corrente tanto do resistor de 12 ohms quanto do resistor de 30 volts. Então, eu vou abrir o circuito, toda essa parte aqui, tá certo? Então, o circuito resultante para análise do VGTH é esse apresentado na figura 10, onde eu abri toda essa parte aqui, que é a corrente desejada. Então, eu quero o VGTH daqui de um terminal que eu vou chamar de A até aqui de um terminal que eu vou chamar de B. Observe que a fonte de 50 volts e os resistores estão em série. Então, VGTH é a tensão sobre o resistor de 40 ohms, tá? E eu posso fazer um divisor de tensão. Então, o VGTH vai ser 40 dividido por 40 mais 10 vezes 50. O meu VGTH vai dar 40 volts, tá bom? E agora, eu quero determinar o R de TH. Eu venho aqui e curto-circuito a minha fonte de tensão. Eu desativo ela. Ao curto-circuitar a minha fonte de tensão, a resistência equivalente vista aqui, né, dos terminais AB, é 10 paralelo com 40. Então, R de TH vai ser 10 vezes 40 dividido por 50. Isso me dá, então, 8 ohms. Então, o circuito equivalente de Thevenin para esse circuito original vai ser formado por uma fonte de tensão em série com um resistor, tá? A fonte de tensão, vimos que é 40 volts. O R de TH, 8 ohms. E agora eu devolvo o que eu retirei do circuito original, que é 12 ohms. E aqui a fonte de 30 volts. E eu estou interessada nessa corrente aqui, que agora é a corrente dessa malha I. Então, eu tenho que menos 40, mais 8I, mais 12I, mais 30 é igual a 0. 20I é igual a 10 e é igual a 0,5 ampere ou 500 miliampere. Essa, na verdade, seria a Isão, né? Que é a corrente que ele pede no exemplo 2. Então, em vez de analisar um circuito com a malha dupla, quando tem uma fonte de tensão, ainda depender da análise que você escolha, qual a técnica utilizar, talvez não seja tão simples, eu posso substituir por um circuito equivalente de Thevenin, simplificando toda a minha análise, tá certo? Então, nessa aula, é isso que eu quis apresentar para vocês. Eu iniciei tratando do circuito equivalente de Thevenin, quando o meu circuito original tem apenas fontes
independentes. Numa próxima aula, trataremos com a presença de uma fontes dependentes. Até lá!